Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um momento com a palavra, amém? Glória a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade, por mais esse dia maravilhoso. Então, espero que você tenha um bom dia, amém? Temos estudado, meditado na palavra e realmente ela é o nosso manual, amém? Então eu aconselho a você permanecer ligado, conectado, amém? Para juntos meditarmos, crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, seja muito bem-vindo a esse canal. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, né? Se é a primeira vez que você está por aqui, então eu peço a você, convido a você para se inscrever no canal, amém? Aciona o sininho das notificações, porque cada vídeo novo que é postado no canal, o YouTube notifica você, avisa você. Se você vai ver, assistir ou não é outra coisa, amém? Mas no dia que você quiser assim nos prestigiar assistindo, então dá o seu joinha também, amém? Aciona os sininhos e não esquece de compartilhar, amém? Isso é muito importante, compartilha, amados, compartilha com os teus contatos, tuas redes sociais, teus amigos, familiares, amigos, enfim, compartilha o máximo possível, amém? Porque o objetivo é de espalhar realmente a palavra o máximo possível, e graças a Deus por esse veículo, amém? Graças a Deus por essa ferramenta que nós temos, de poder, enfim, estar mesmo à distância, conectados, ligados no mesmo propósito. Então, seja muito bem-vindo, amém? Temos estudado sobre propósito, amém? Temos meditado na palavra de Deus num texto específico, né? Então, sem mais delongas, vou colocar aí para você texto da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 35. Jesus ele disse: passemos para outra margem. Então, graças a Deus, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que não tem como a gente mensurar em palavras o que ele representa para nós, né? Além de fazer tudo o que ele já fez por nós, ele nos criou, ele cuida de nós, enfim, e ainda ele nos dá propósito, né? Ele ainda nos dá um alvo, ele fala coisas a respeito de mim, de você, amém? Então, é... esse texto é riquíssimo, como a palavra ela é riquíssima, amém, queridos? A palavra ela é riquíssima, e a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem, né? Passemos para outra margem, eu tenho falado muito sobre isso. Se você não leu essa passagem, não deixa de acompanhar, amém? Não deixa de ler, não deixa de meditar, amém? Isso é importantíssimo, não fica apenas com aquilo que eu estou dizendo, amém? Estuda a palavra de Deus, amém? Então, Jesus ele diz, passemos para outra margem, e eu quero falar no dia de hoje, né? Tenho falado esses dias sobre algumas coisas, né? Que são muito pertinentes para o nosso dia a dia, para a nossa compreensão de vida. E o que eu quero falar hoje é sobre o que aconteceu durante essa trajetória, né? Então, assim Jesus, como ele disse para os discípulos, passemos para outra margem, ele pode falar conosco também de outra forma, né? Nos dando um projeto de vida, nos dando um objetivo, nos dando um propósito. E nós vemos ele fazendo assim, não é de hoje, né? Ele criou o homem e logo após, antes, na verdade, antes da criação, ele já deu um propósito para o homem. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, aí foi dizendo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Então Deus criou o homem e logo deu um propósito, logo deu uma razão de existir, né? Uma razão de estar aqui. Então ele não criou apenas para ocupar espaço. Assim sou eu e você. Se você pensa que você não tem, que Deus não tem um propósito para a sua vida, você está redondamente enganado. Amém? Todos nós temos, amém? Na verdade, a palavra de Deus diz que todos os nossos dias, não diz
Alguns dias, todos os nossos. Então, esses nossos inclui a mim e a você. Amém? Todos os nossos dias foram escritos, e é claro que é por Deus, e cada um deles escritos e determinados quando nenhum havia. Então, antes de você nascer, antes de você não é existir, Deus já sabia de todas as coisas, Ele já conhece todas as coisas, Ele conhece o futuro, não é como se fosse o passado. Na verdade, Deus ele é atemporal, né? Ele não está ligado, preso à linha do tempo. Nós vivemos um dia após outro, uma hora após outra. Então Deus não, Deus ele está acima disso e ele está vivendo numa, numa dimensão, não é? Que nós não estamos, não é? E por isso ele fala do nosso futuro como se fosse passado. E pela fé, por isso que é tão importante a gente viver pela fé, porque pela fé nós começamos a vivenciar o futuro como se fosse passado, como Deus disse, não é? Por isso que a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que eu não vejo. Então, está lá na minha frente, Deus já falou, mas eu vivencio no meu presente como se fosse passado. É uma coisa meio louca, né? Mas isso é fé. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos deu essa capacidade de vivenciar, de ver as coisas. Amém? Então, não vou estar aqui falando sobre fé, vai ter um dia que eu vou falar sobre fé, amém? É claro que eu não posso deixar de falar sobre fé, porque afinal de contas Jesus pergunta para os discípulos, cadê a fé de vocês? Eu já falei, mas não tem como não deixar de falar sobre fé, amém? E só que eu vou falar, no dia que eu vou falar sobre fé, eu vou falar de uma forma diferente, amém? Abordando algumas coisas que me vieram ao coração, amém? Voltando ao texto e voltando à passagem, então, Jesus ele deu uma meta, ele deu um propósito, ele deu uma visão para os discípulos. Passemos para outra margem, não é? E assim ele pode fazer, pode não, perdão, certamente ele faz conosco. Tem essa expectativa, deseje isso, amém? Deseje isso não acontece por acaso, não é? A Bíblia diz, por exemplo, falando, eu sei que o contexto é totalmente diferente, né? Mas eu vou usar esse texto apenas para enfatizar o que eu quero dizer agora. Mas a palavra de Deus fala sobre os dons, por exemplo, os dons do Espírito Santo, não é? E a palavra fala, 1 Coríntios 14, não é? Fala 1 Coríntios 12, começa Paulo falando sobre os dons do Espírito, não é? A habilidade que o Espírito Santo nos dá de fazer coisas, de agir de forma diferente, amém? Isso vem dele, mas no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, essa palavra zelo não é fala de um desejo ardente. Na maioria das versões, elas não conseguem passar o sentido original da palavra. Essa palavra zelo não é apenas algo que você vai ter como um zelo, uma prioridade, algo especial. Fala de um desejo ardente, perdão, amém? Então, se com respeito aos dons espirituais eu preciso desejar, para todas as outras coisas também, querido. Nós não podemos conseguir conquistar alguma coisa que nós não desejamos. Não tem como você ter algo na sua vida sem primeiro você desejar. O desejo é a primeira coisa que acontece quando inicia, não é uma ação, né? Quando você sai da inércia, é o desejo que movimenta, faz o primeiro movimento. Se você não desejar, eu estou falando sobre conhecer a vontade de Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse, seja feita a tua vontade. Ele tem uma vontade. E eu poderia falar horas e horas aqui a respeito disso, sobre a vontade de Deus. Mas ele tem uma vontade, mas por que algumas pessoas não conhecem? Porque de fato e de verdade eu vou falar, a culpa sempre vai estar do nosso lado. Amém, queridos? Quando eu digo culpa, eu estou falando do ajuste. Não estou falando de culpa no sentido de pecado, de erro, mas de ajuste. Às vezes nós não valorizamos como deveríamos, nós não nos interessamos como deveríamos, às vezes não temos essa intensidade de desejo, porque quando nós desejamos algo realmente, nós imprimimos um esforço muito grande. Amém? Então, se você não sabe a vontade do Senhor, começa a perceber isso. Será que eu desejo realmente? Será que eu julgo isso ser importante? Será que eu considero esse conhecimento algo importante para a minha vida? Né? E a outra pergunta também é, será que eu estou disposto
a pagar um preço para isso, a pagar um preço para obter esse conhecimento, para saber sobre isso? Será que eu estou disposto a pagar um preço? Então, isso é um ponto que também depois nós iremos falar, e assim pretendo, né? As pessoas estão dispostas a pagar R$ 5.000 num eletrodoméstico, num celular, né? Mas não estão com essa mesma disposição de passar 30 minutos lendo a palavra de Deus, 20 minutos ou 30 minutos em oração trancada no quarto. Não, para isso elas não têm tempo. Para isso elas não têm tempo. Ou seja, o preço a ser pago para isso, né, em relação a isso, elas não estão dispostas, mas pagam um valor tão alto por um, um objeto, né, como celular e outras coisas. Roupa, né, paga tão caro por uma roupa. E se você tem esse dinheiro, faça isso. Você é livre, amém? Faça. Pague 5, 10. Não tem problema quanto a isso. A questão que eu estou fazendo é que às vezes as pessoas não têm essa mesma intensidade de desejo para as coisas do Senhor. Então, quando vem as coisas do Senhor, elas relaxam, né? Não tenho o mesmo desejo, não estou com a mesma pegada. Aí eu vou ali, se Deus quiser me falar, bem. Se Ele não quiser, tá tudo bem. Como assim tudo bem? Não pode estar tudo bem. Não pode estar tudo bem. Você não pode tratar isso dessa forma, dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Então, se algo é importante para mim, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Então, tem que existir em mim um desejo ao ponto de eu me indignar com esse pensamento. Está tudo bem? Não está tudo bem. Eu preciso saber, porque é importante para mim. Amém, queridos? Isso é tão importante. As pessoas elas se esforçam tanto para os estudos naturais e glória a Deus, isso deve ser feito, amém? Se dedicam horas e horas estudando as matérias, né, normais, curriculares, para os concursos, se esforçam para passar no concurso, dão o melhor de si. Parabéns, é isso mesmo, não tem nada de errado quanto a isso. Eu só estou fazendo esse contratempo, falando sobre isso para mostrar que às vezes a gente não tem a mesma intenção com as coisas de Deus. Aí queremos ter resultado, queremos ter, não é? Se não temos, não imprimimos o mesmo esforço, ou pelo menos um esforço parecido, não é? Se nós não temos essa mesma intensidade, não agimos dessa mesma forma. Amém? Como nós podemos ter algum resultado, algum benefício se muitas vezes levamos de forma leviana, de qualquer jeito? Se eu tiver tempo, eu leio, eu estou cansado, eu não estou com vontade. Ah, não, já faz tantos dias que eu não falo com o Senhor em oração. Mas Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece o meu coração, Ele sabe. Ele sabe mesmo. Ele sabe mesmo que muitas vezes existe muita preguiça, muita falta de compromisso, muita falta de vontade, muita falta de muitas outras coisas. Ele sabe mesmo. E é por isso que muitas vezes o nosso evangelho, digo o nosso evangelho, estou falando de uma maneira genérica, né, assim, englobando o maior número possível de pessoas. O nosso evangelho, é claro que eu estou incluindo a mim mesmo, é muitas vezes tão superficial por conta disso, né? Não temos essa intensidade, né? Não temos essa intensidade. Enfim, queridos, eu acabei entrando num ponto, né, nos pontos enfim, e acabei não falando aquilo que eu deveria falar, né, que eu pretendo falar. Então, pensa sobre isso, amém, com carinho, sobre a forma como você tem lidado e tem tratado as coisas do Senhor. Amém? Estão acessíveis, estão disponíveis, mas um leitor desavisado não não vai ter benefício, né? Eu vou seguir nessa mesma linha. Jesus, certa vez perguntaram para Jesus sobre o porquê ele falava por parábolas. Deixa eu encontrar aqui, eu não estava preparado para falar sobre isso, mas eu sinto no meu coração que eu devo continuar. Amém? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Mateus. Isso mesmo. Amém? Em Mateus, no capítulo 13, versículo 10, eu vou citar para você, para a gente ganhar tempo, e você, amém? Depois você procura essas referências, amém? Mateus 13, 10 diz assim: Então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que ele fala por parábolas?
Então, muitas vezes Jesus falava por parábolas, né? Falava por parábolas. E as pessoas, né, não, muitas delas não entendiam, é claro. Certa vez Jesus disse: "Quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem parte de comigo". Então, quando as pessoas ouviram ele falar aquilo, os seus discípulos saíram, né, quase todos, deixaram de seguir ele. Ele até é louco, ele até, sabe, o que que ele está falando? Agora ele está falando sobre canibalismo, que coisa é essa? Comer a carne, beber o sangue, né? As pessoas às vezes, não é, um leitor desavisado, um leitor sem tanto compromisso, não vai entender certas coisas, sabe? Porque requer uma atenção melhor, requer sabe, um estudo mais apurado, requer uma meditação mais certa, afinal de contas, um interesse. Amém? Requer um interesse. Então Jesus ele disse uma coisa, não é? Ele até cita uma para explicar o que a pergunta dos discípulos, os discípulos perguntaram: "Por que, Senhor, tu fala por parábola?" E ele, para explicar isso, ele fala uma passagem de Isaías, não é? Diz assim, olha, no versículo 13 diz assim: "Por isso lhe falo por parábola, para que vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendam. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, e de modo nenhum percebereis." Então, como assim? Muitas vezes Jesus diz: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Ué, mas não é lógico, não? Quem tem ouvidos, vai ouvir. Não é? Jesus diz: "Quem tem ouvidos para ouvir." E o ouvido serve para outra coisa a não ser ouvir? Você percebe que às vezes aquilo que Jesus, se você for parar para pensar, o que que ele quer dizer com isso? Amém? Ele diz: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." E falava algo de forma, né, mais séria, falava algo de forma mais, não é, mais dura às vezes, mas ele falava: "Quem tem ouvidos para ouvir", não é? Você vê no Apocalipse o Senhor falando a respeito do Espírito, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso fala de atenção, queridos. Um leitor, um ouvinte desavisado, alguém que não tem, sabe, esse interesse, vai ler, como diz aqui, olha, versículo 13: por isso lhe falo por parábolas, para que vendo não veem. Ou seja, você vê, mas de fato você não vê. Ou seja, não vê de fato o que realmente está, você apenas vê superficial. E às vezes aquela visão superficial, ela não é realmente aquilo que ele quer passar para a gente. Ele diz: para que vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E tem uma versão que diz, depois de entender, né? Deixa eu ver aqui. E diz assim: para que ouvindo não ouvem, vendo não, perdão, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Né? Aí ele diz: entendam e creiam e sejam por mim curados. Então, existe um processo, deixa eu ver aqui, amados, só um minutinho, aqui mesmo no capítulo 35, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Deixa eu seguir em frente. Porque senão a gente vai. Eu vou procurar, que eu não estava programado para falar sobre isso. Eu não tinha separado os capítulos, os versículos. Então eu estou apenas, né, fluindo com aquilo que o Senhor está falando agora no meu coração. Então é muito importante, amados, nós em compreendermos essa pegada, sabe? Isso que Jesus quer dizer. Esse interesse que nós precisamos ter, sabe? Uma pessoa distraída, uma pessoa que é muito dispersa, ela vai ouvir, ela vai ver, mas ela não vai entender, afinal de contas, o que é. Então, muitas vezes requer de nós uma atenção maior, sabe? Não estarmos distraídos. Não é? Lembra de Marta e Maria? Maria estava aonde? Aos pés do Senhor, não é? Isso está no Evangelho de João, né?
e estava Lucas, perdão. Maria estava aos pés do Senhor, estava ouvindo a palavra. Marta estava distraída com muitas coisas. Quando Marta chega para Jesus, Jesus diz: tu estás distraída com muitas coisas. Então, muitas vezes as pessoas andam assim, distraídas, pensando em muitas coisas. E por causa disso, elas não têm um ponto, elas não têm um foco. Eu até falei alguns dias atrás aqui, Davi, ele faz uma oração, diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Então, você sabe o que você realmente quer, querido? Você sabe o que realmente você quer, né? Você sabe realmente o que você quer? Às vezes as pessoas não sabem, elas pensam que sabem, porque estão influenciadas por tanta coisa, e elas pensam que sabem. Certa vez, né, a mãe de 2 discípulos chegou para Jesus e disse o seguinte: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Pois diga. Eu quero que o Senhor permita que quando tu te assentares no teu reino, um se assente do lado direito e o outro do lado esquerdo. Né? Isso, de certa forma, até causou é, um certo atrito com os outros discípulos. Né? Mas a mãe pediu isso para Jesus: eu quero te pedir uma coisa, que um se assenta do lado direito e o outro do lado esquerdo, quando tu estiveres no teu reino. E Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Sabia que às vezes a gente não sabe o que quer? Sabia que às vezes nós realmente não sabemos o que queremos? Né? Chegou Jesus para um paralítico lá no tanque de Betesda, está no Evangelho de João, capítulo 5, se eu não estou enganado, no tanque de Betesda. Então Jesus ele chega lá, o homem está 38 anos lá, né? E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ué, que pergunta é essa? Você quer ser curado? Né? Você quer ser curado? Ele diz: Senhor, ele não tem ninguém que me coloque na água quando a água é agitada, quando eu tô me indo, tô descendo para outro desce antes de mim e recebe a bênção e eu não. Então Jesus pergunta: você quer ser curado? Mas é interessante, eu pergunto: você quer ser curado? Porque há 38 anos, querido, a pessoa pode deixar de querer realmente algo. 38 anos esperando algo, 38 anos esperando, e diz assim: você realmente quer? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: o que é que você realmente quer da vida, meu filho? O que é que você realmente espera de mim? E Jesus disse: pega o teu leito. E assim ele fez. Mas a pergunta que eu quero falar para você é: o que é que você realmente quer, querido? O que é que você realmente, o que é que você está disposto, que preço você está disposto a pagar em prol disso? Né? Até onde você está disposto a ir, não é? Para conseguir isso que você diz que deseja. Sabe? Eu falei agora há pouco sobre a questão de pessoas estarem dispostas a pagar um valor tão alto por um celular. Não tem nenhum erro nisso, amém? Não tem nenhum problema nisso. Se você pode, eu só sou contra você tirar de um ponto para fazer isso. Ou seja, você se endividar e às vezes se privar de muita coisa para poder só ter um celular nesse valor. Aí eu sou contra nisso. Mas se você pode, fica livre. Vá em frente. Amém? Mas o que eu quero falar é, tem gente que está disposta a pagar um preço tão alto por isso, mas não tem essa mesma disposição para fazer outras coisas bem mais simples. Né? Não tem essa mesma disposição de fazer o básico, o simples. Você vê que Naamã, não é? Naamã, ele tinha uma expectativa, não é? E ele chega, Naamã, se você não conhece a história, ele era um general, né, estrangeiro, e ele tinha lepra. E uma serva de Naamã, né, uma jovem, uma garotinha, disse que em Israel tinha cura. E ele foi até o profeta, né, para a gente curtar a história. E quando ele chega lá, ele tinha uma expectativa quando ele foi até o profeta, né, Eliseu. Ele foi até lá esperando Eliseu fazer uma coisa, né? E Eliseu simplesmente nem atende, nem recepciona Naamã, manda um rapaz lá que ajudava, que servia Eliseu, diz: olha, diga a ele que se banhe no Jordão. Então ele sai contrariado, não é? Ele sai tão contrariado porque ele não teve a sua expectativa atendida, né? Ele disse: eu pensava que ele ia me receber e ele ia colocar a mão sobre a minha cabeça e invocar o nome do seu Deus, ia fazer tal coisa, né? Então ele está voltando para casa, né, para a Síria, chateado, com raiva, porque não teve a sua expectativa atendida.
mas a palavra foi dada, não é? A direção foi dada, vai e se banhe 7 vezes no Rio Jordão. Então um dos servos dele disse: meu pai, posso falar? Sim, diga. Se Eliseu tivesse pedido uma coisa uma coisa maior, você não faria? Sim. Então por que não faz uma coisa menor? Ele: tá, vou fazer. E a bênção estava aí. Sabe, amado, às vezes você quer, né, pensar que são coisas grandes que trazem resultado. Às vezes não, às vezes são coisas pequenas. Sabe, às vezes podem ser coisas pequenas que podem passar, não é? Podem nos pode passar ficar, nós não percebemos porque achamos que elas são tão pequenas. É um tempo de leitura, é um tempo de oração. E às vezes a gente acha que isso não, coisas maiores, eu quero coisas, sabe? Faça o simples, faça o básico, faça aquilo que é esperado, aquilo que o Senhor diz, não aquilo que eu espero. Naamã tinha uma expectativa, né? Mirabolante, uma coisa, oxa. E Eliseu deu uma palavra simples, faça isso. E ele ia perder a bênção porque achou que era simples demais. Se banhar na água, ainda mais nessa água suja, lá na minha terra tem rios que são maravilhosos. Aqui eu vou banhar numa água suja dessa. Mas a palavra foi dada: se banhe nessa água, não é naquele rio maravilhoso, é nessa água, água do Jordão. E quando ele fez, querido, ele recebeu a bênção. Amém? Então, esteja disposto. Sabe, trabalhe isso na sua vida. Trabalhe isso na sua vida para que você realmente possa é, crescer e experimentar o que Deus tem para você. Amém, amados? Enfim, terei que gravar um outro vídeo, assim espero, para falar sobre aquilo que iria me propor falar nesse vídeo de agora. Mas espero que você tenha sido abençoado, espero que essa palavra possa ter alcançado o seu coração e que Deus te abençoe. Amém? Quero finalizar, amém? Pedindo para você, lembrando a você de se inscrever, não esquece disso, amém? De acionar o sininho e compartilhar. E comenta aqui embaixo também, nos comentários, não é o que você achou, enfim, comenta. Se você não gostou também pode, você é livre para comentar, não tem nenhum problema. Amém? Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, tenham todos um bom dia, fica na paz.